Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Por gentileza, abre a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. André, se puder me ajudar aí, que a voz já... Abacuque, irmãos, está depois de Naum, antes de Sofonias. Valeu. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Nós temos motivos de sobra para louvar, para exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. Por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui com vida e com saúde. Glórias a Deus. Amém? Acharam? Vou ler somente um versículo e os irmãos podem assentar. Livro de Abacuque, capítulo 1. O peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Podem assentar glorificando e exaltando a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o livro do profeta Abacuque foi escrito em um cenário de apostasia, sofrimento, julgamento da parte de Deus. O rei de Judá, Joaquim, ele conduziu o povo à idolatria e para longe do Senhor. Como resultado, Deus estava agora julgando o povo de Judá. Então o livro do profeta Abacuque começa num vale profundo e termina nas alturas. O profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia avassaladora à exaltação no Deus indizível. O objetivo então do livro de Abacuque é enfatizar a santidade de Deus e julgar o violento reino de Judá. Uma breve introdução do livro do profeta Abacuque. Meu querido, quando eu estava meditando neste texto, neste livro, Deus falou comigo de uma forma tremenda, aonde eu pude perceber que a situação atual, a qual a nação de Judá estava enfrentando, nós estamos passando por coisas semelhantes. Irmão Cláudio, por causa da idolatria, não só por causa da idolatria, mas por causa do pecado da humanidade. Então o livro, no capítulo 1 e o versículo do 1 ao 4, o profeta narra sobre a iniquidade do povo de Judá. O povo estava vivendo de uma forma desordenada. O povo estava vivendo de uma forma corrompida. O povo estava vivendo de uma forma que não agradava mais a Deus. O povo estava vivendo numa pecaminosidade de uma forma grande. Agora o profeta, então, no capítulo de número 1 e o versículo 1, ele diz o peso que Abacuque, o profeta, viu. Por quê? Porque quando Abacuque se depara com a situação atual que Judá está vivendo, ele começa a sensibilizar. Por quê? Por causa dos pecados de Judá, Abacuque começa a sensibilizar, porque Deus agora, lá no versículo 5 até o 11, Deus vai castigar o povo de Judá, usando uma nação ímpia, que são os caldeus. E Abacuque então começa a sensibilizar com a situação atual, e agora ele compreende que Deus não queria restaurar aquele povo, mas Deus queria castigar a nação de Judá. E agora o profeta Abacuque então começa a ter dificuldade de entender isso. Por quê?
que ao invés de Deus trabalhar naquela nação, usar o profeta para profetizar para aquele povo, para mudar a situação atual que aquele povo estava vivendo, Deus queria fazer de uma outra forma. Deus queria usar uma nação ímpia, que eram os caldeus, para castigar o povo de Judá. Lá no versículo 12 até o 17, o profeta vai dialogar com Deus. Por quê? Ele não compreende. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas das vezes Deus está trabalhando de forma que nós não compreendemos. A forma que Deus trabalha não é a forma que nós pensamos ou imaginamos que Deus vai trabalhar. Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas, Deus tem o seu padrão de trabalhar na vida do crente. Nós precisamos entender isto. Agora o profeta começa a questionar, a dialogar com Deus. Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que uma nação ímpia, um povo corrupto, comece a julgar o povo de Judá, que é a nação escolhida do Senhor? E nós vamos perceber que do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, vem a resposta do Senhor ao profeta Abacuque. Então o livro de Abacuque, ele se divide em 3 partes, porque ele só tem 3 capítulos. E agora no capítulo de número 2, Abacuque ouve a resposta do Senhor. Muitas vezes você está orando e parece que o céu está de bronze. Parece que Deus não está ouvindo a tua oração. E não é assim, irmãos. Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, conturbados, que nós clamamos ao Senhor, que nós oramos ao Senhor, que nós buscamos refúgio em Deus, e parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus nos deixou só. Eu confesso, passei por um período de quarentena, fiquei só na minha casa. Irmãos, a coisa mais terrível que tem é você ficar só. Mas eu entendi que Deus me levou para aquele momento para nós conversar, para nós dialogarmos. Eu compreendi e aprendi com Deus na quarentena. Falei para minha esposa, eu tenho alguns livros. Falei, não peguei nenhum livro desse na quarentena, somente a Bíblia. E Deus falou comigo de uma forma tremenda e poderosa. Deus responde quando você ora. Deus, ele responde quando a igreja ora. Deus, ele está sempre ouvindo o nosso clamor. Não fique triste, não fique desanimado. O profeta sensibiliza por causa da situação, e ele também vai questionar a Deus. E muitas vezes nós podemos questionar a Deus, só que nós temos que entender que o trabalhar de Deus não é da forma que nós queremos. Que muitas vezes Deus vai trabalhar da forma que Ele quer. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. No versículo 6 ao versículo 20 do capítulo 2, o profeta narra sobre os 5 ais dos caldeus. Porque agora o Senhor respondeu à oração do profeta, e Deus começa a falar para o profeta sobre os 5 ais do caldeus. Ai daquele que aumenta ou que não é seu. Até quando? Daquele que carregar sobre suas dívidas. E assim sucessivamente Deus vai falando dos ais contra a nação caldeia. Meu querido, já no capítulo 3, do versículo 1 ao 19, o profeta narra sobre os 5 ais, foi o que eu falei. E ele entende que Deus não é para ser entendido. Irmãos, Deus não é para ser entendido. Ele é Deus. Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Nós não podemos querer entender Deus. Nós temos que confiar em Deus. E eu tinha um título para esta mensagem, e eu até me esqueci de falar do título: a esperança que nasce no desespero. Não queira compreender Deus, não queira entender Deus, mas queira ser somente servo de Deus e aprender
com ele. O profeta entendeu que Deus não se explica. Deus, ele não é uma pessoa a qual nós podemos explicar, mas a Bíblia, ela deixa bem claro e mostra o Deus que nós servimos, que ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Deus que nós servimos, ele é médico dos médicos. O Deus que nós servimos, ele ainda faz milagre. O Deus que nós servimos, ele ainda batiza crente com o Espírito Santo. O Deus que nós servimos ainda se manifesta dentro da igreja. O Deus que nós servimos ainda tem liberdade de operar dentro da igreja. O Deus que nós servimos, morte não vence ele. O Deus que nós servimos, não tem inferno nenhum que pode vencê-lo. A sua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Se ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, imagina quanto a Deus. Irmãos, o Deus que você serve é maior do que qualquer problema. O Deus que você serve é maior do que qualquer dificuldade. O Deus que nós servimos é maior do que a morte, é maior do que a enfermidade, é maior do que esta pandemia. Quantos podem glorificar a Deus? É maior do que qualquer doença que a medicina diz que não tem mais jeito. O Deus que nós servimos, ele é maior do que isso. Mas nós temos que confiar. Por que que na esperança nasce o desespero? Porque a fé começa a ser atual. Na esperança nós começamos a confiar em Deus. Por quê? A nossa fé, ela é movimentada. Quando nós temos esperança, nós começamos a movimentá-lo. Nós começamos a acreditá-lo, que Deus ainda vai buscar um povo. Então o profeta clama a Deus com alto e bom som no capítulo de número 3. E eu quero ler estes versículos porque, irmãos, é tremendo. Quando ele diz mesmo, ou melhor dizendo, o profeta então ora a Deus pedindo por um avivamento no capítulo 3, o versículo 1 ao 19. Olha o que ele ora. A oração de Abacuque, o profeta em Siginote. Os teólogos dizem que Abacuque era sacerdote e ele tinha liberdade de louvar dentro da casa do Senhor. E o capítulo de número 3 é como se fosse um inário de Israel. E ele começa: ó Senhor, ouvi o discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Agora o profeta Abacuque começa a falar para Deus: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Por que que Abacuque pede para o Senhor avivar a tua obra no meio dos anos, irmãos? Porque no começo é mil maravilhas, no começo é o primeiro amor, no começo todo mundo está disposto a trabalhar, no começo todo mundo está na igreja, mas quando vai chegando no meio da caminhada, aí que nós vamos falando: ah, mas hoje eu estou cansado, ah, hoje eu não vou para a igreja. Então Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e a fase a conhecida, notifica ao teu povo. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Nós precisamos de um avivamento, não um avivamento de barulho, mas um avivamento genuíno da palavra do Senhor. A nação que nós estamos vivendo está passando por um momento conturbado, por um momento de crise, por um momento difícil, a qual muitas pessoas estão passando por calamidades, estão passando por fomes, muitas pessoas desempregadas. E nós precisamos clamar a Deus para um avivamento genuíno e espiritual, porque é no avivamento que o amor de Deus se manifesta, é no avivamento que a palavra de Deus tem autoridade de transformar a vida. Nós precisamos de um avivamento da Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de pregadores que fazem barulho, que movimentam a igreja. Nós precisamos da palavra de Deus, que é alimento sólido para a restauração de um mais pecador e de qualquer um que é pecador. Assim como Deus transformou a minha vida, Ele tem poder de transformar muitas vidas aí fora. Mas nós precisamos deste avivamento. A igreja, ela precisa deste avivamento. E agora no capítulo 3, o profeta exclama a Deus com alto e bom som.
ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós podemos falar isso nesta noite? Ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que a condição é adversa, ainda que a situação não está propícia, ainda que a pandemia não vai embora e ela vem nos assolando, ainda que os momentos sejam difíceis, nós podemos falar: ainda, Senhor, que a figueira não floresça e não haja mais fruto na vide, ainda, Senhor, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mais alimento. Irmãos, Paulo falou: tanto sei estar abatido como a ter abundância, como a ter fartura, como a padecer fome. Será que nós podemos falar para o Senhor: Senhor, ainda que a situação seja adversa, nós estamos aqui para te louvar, para te exaltar, para render o teu nome, para dar graças ao teu nome, porque essa é a vontade de Deus para com todos nós, que nós louvamos, que nós exaltamos o nome do Senhor. E o profeta agora ele entende que Deus não era para ser entendido, Deus era para ser adorado. Esse é o nosso objetivo, esse é o que nós temos que fazer: adorar, exaltar aquele que pode todas as coisas. Quando nós compreendermos isso, as coisas na nossa vida vai começar a mudar. Quando nós começarmos a entender o nosso papel, a nossa posição como igreja do Senhor, como servo do Senhor, a nossa condição atual vai começar a mudar. Mas nós precisamos entender que Deus ele faz na hora que ele quer. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda, Senhor, ainda que eu pegue o Covid-19, eu vou confiar no Senhor. Ainda que eu passe por momentos turbulentos, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Ainda que Deus permite nós passar por coisas que nós achamos que nós não vamos suportar, o Senhor está conosco. O Senhor de Israel, o Deus de Israel está conosco. Irmãos, Deus está com você. Não importa se a situação aí fora é adversa, não importa se a pandemia está assolando milhões, Deus é com você. Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer mudar a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida. Nós não somos obra do acaso. Deus não nos chamou somente para vir à igreja, sentar no banco e glorificar o teu nome. Não, Deus nos chamou porque Ele tem uma obra especial em nossas vidas. Lembre-se disso, você não está só. Deus tem obra em você. Por mais que a situação esteja adversa, Deus conta com você. Quantos aqui nesta noite pode falar que nem o profeta Abacuque falou? Quantos aqui nesta noite pode falar como este homem falou? Senhor, ainda que falte o alimento na minha casa, ainda que falte o leite para o meu filho, ainda que falte, Senhor, o dinheiro do aluguel, ainda, Senhor, que eu estou desempregado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ou nós estamos acostumados com um tipo de crente que só vai na igreja, só glorifica a Deus quando está bem. Quando está passando por momentos difíceis, se esquece de Deus. Mas eu quero acreditar e creio que a igreja de Jaguapitã, ela glorifica a Deus da forma que Ele é. Não pelos bens que nós recebemos, mas porque nós acreditamos que Deus é poderoso e tem poder para mudar a história desta nação. Glória a Deus. Glorificado e exaltado, irmãos, é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Somente o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Eu quero agradecer. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Não quero mais me delongar, mas eu creio que o Senhor falou
com vidas aqui nesta noite. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, junta e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Não é o irmão Cláudio, é a palavra de Deus. Ela é que transforma a vida. Ela é que muda a nossa história. Ela é que tem poder de mudar a situação do globo terrestre. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu passo a direção para o pastor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.